Olá, pessoal. Sou o professor Alexandre Ogata, auditor fiscal da Receita Federal e ministro cursos na área de preparação para concursos públicos. No evento de hoje, nós veremos uma série de questões de contabilidade da banca CESP e Sebrasp. Eu costumo dizer nos meus cursos que na preparação é essencial resolver muitas questões de prova. E também é muito importante conhecer as características da banca que vai organizar a prova que vocês vão prestar. Porque cada uma delas tem algumas características, tem uma forma de cobrar determinados assuntos e tem alguns entendimentos peculiares. Tudo isso nós vamos ver no evento de hoje. Eu selecionei 20 questões CESP e Sebrasp e com elas a gente vai analisar certos entendimentos da banca e como resolver as questões. Então vamos lá. Então começando aqui, né, questões CESP, vamos ver a primeira questão. Aqui uma questão do ano de 2018. Representam algumas das possibilidades de fatos administrativos que devem ser contabilizados. Fatos modificativos diminutivos, fatos permutativos entre elementos ativos e passivos que provoquem aumento do patrimônio, fatos permutativos entre elementos ativos e passivos que provoquem diminuição no patrimônio e fatos permutativos entre elementos passivos. Então, deixa eu passar aqui algumas características aqui dos fatos contábeis, que na verdade é o assunto que está sendo cobrado aqui, né, nessa questão. Vamos ver aqui, em primeiro lugar, esse conceito de fatos permutativos. São aqueles fatos contábeis que não provocam alterações quantitativas no valor do patrimônio líquido. As alterações do patrimônio são apenas qualitativas. Então, se diz assim que um fato é permutativo, quando ele vai provocar aquelas alterações que são qualitativas, ou seja, não vai alterar o tamanho do patrimônio líquido. Vamos dar alguns exemplos. Quando uma empresa adquire mercadorias, pode ser à vista ou pode ser a prazo. Então, se a gente observar um evento que seja à vista, ela vai comprar mercadorias, vai aumentar o ativo mercadorias e vai diminuir o ativo caixa. Se ela comprar a prazo essas mercadorias, vai haver o quê? Um aumento no ativo mercadorias e um aumento no passivo fornecedores. Então são alguns exemplos aí que a gente vê de fatos permutativos. O importante é saber o quê? Quando se tem um fato permutativo, não há alteração no valor total do patrimônio líquido. Ele permanece o mesmo. Por outro lado, eu vou ter fatos modificativos. Eles provocam alterações quantitativas no valor do patrimônio líquido e eles podem ser aumentativos ou diminutivos. Aqui a gente já vai ter uma alteração no valor total do patrimônio líquido. Por exemplo, uma empresa, quando ela reconhece a despesa de aluguel. Então chegou ao fim do mês, ela vai reconhecer essa despesa. Supondo que ela não pague nesse momento, o que vai acontecer? Ela vai reconhecer uma despesa de aluguéis e, ao mesmo tempo, vai reconhecer uma obrigação que é aluguéis a pagar. Tá? Percebe que esta despesa vai provocar o que no patrimônio líquido? Vai provocar a diminuição. Então, é um fato modificativo diminutivo. Por outro lado, a gente tem um exemplo que a empresa ela está na outra ponta, ela aluga um imóvel dela para terceiros utilizarem. E aí, ao final do mês, ela reconhece aquela receita de aluguel, mesmo que ela não venha a receber exatamente nesse dia. Então, a gente vai ter o seguinte evento, né? O seguinte lançamento. Ela vai reconhecer uma receita de aluguel, vai se creditar, né, dessa receita de aluguel, e por outro lado, ela vai reconhecer lá um débito na conta aluguéis a receber. Percebe que houve aqui o quê? Houve um aumento no total do patrimônio líquido, que foi essa receita.
Então é um fato modificativo aumentativo. E também a gente tem os fatos mistos. Nele vai haver o quê? Uma combinação de fatos permutativos com fatos modificativos. Podem ser mistos aumentativos ou mistos diminutivos. Então, vou dar aqui 3 exemplos para a gente ver uma situação. Imagina que a empresa ela tem uma conta de duplicatas a receber. Tá? Ela tem R$ 1.000 de duplicatas a receber. Então vai estar lá no ativo dela R$ 1.000 duplicatas a receber. E aí o cliente no vencimento paga essas duplicatas a receber. Paga os R$ 1.000. Não teve nenhuma diferença. Nesse caso, é um fato permutativo. Por que é um fato permutativo? Olha só, houve o quê? Uma diminuição do ativo duplicatas a pagar, porque o título foi quitado, e um aumento do ativo caixa. Aqui houve uma permuta. Agora, suponha que o cliente atrase esse pagamento e venha pagar depois, com um certo atraso, ele pague 10% de multa e juros. O que vai acontecer? A empresa vai ter, olha só, ele vai pagar 1.100 por um título que era de 1.000. Então a empresa vai ter uma permuta que é o quê? Os primeiros R$ 1.000 vai ser o quê? Vai ser aquele título que foi quitado, então os R$ 1.000 do título vai ser baixado em relação aos R$ 1.000 que entrou no caixa. Só que entraram R$ 100 a mais. Esses R$ 100 a mais vai aumentar o caixa num valor maior do que diminuiu duplicatas a receber, e essa diferença é contabilizada como uma receita. Tá, no caso aqui, uma receita financeira. Portanto, é um fato misto. Viu que uma parte do evento foi o quê? Foi a troca de caixa pela duplicata a receber. E a outra parte foi a receita de juros. Então, ele é um misto aumentativo. Supondo agora que a empresa tenha dado um desconto de R$ 50 para aquele cliente que iria pagar a duplicata de R$ 1.000 e ele vai pagar adiantado, portanto, com esse desconto. Então, percebe aqui que houve uma troca de dinheiro pela duplicata a receber, só que foi dado baixa numa duplicata de R$ 1.000. E só entrou no caixa um valor menor, que foram R$ 950. Essa diferença de R$ 50 vai ser a despesa financeira referente ao desconto concedido. Então vai ser um fato misto diminutivo. E uma dica que eu dou é como é que eu diferencio um fato modificativo de um fato misto, tá? Porque muita gente fala assim, ó, um fato modificativo aumentativo aumenta o total do PL. Um fato misto aumentativo também aumenta o final do PL. O total do PL, desculpa. Mas percebe que no fato modificativo, o valor total do evento é o valor que aumenta o PL. Então, naquele meu exemplo, fato modificativo aumentativo, a receita de aluguel que a empresa reconhece no valor de R$ 10.000 vai ser esses R$ 10.000 que vão aumentar o PL, porque ele vai ter uma receita de R$ 10.000 e ao mesmo tempo teve um ativo aluguéis a receber que aumentou R$ 10.000. Então foi o total do evento que aumentou o patrimônio líquido, né, através daquela receita. Agora, naquela duplicata que ele recebe com juros, percebe que o valor total da operação foi R$ 1.100, que foi o valor que ele recebeu. Só que o que aumentou o PL foram só os R$ 100 de receita financeira. Então foi só um pedaço da operação. Então isso é um indicativo que é um fato misto, porque foi um pedaço, foi o que variou o patrimônio líquido, que vai ser o aumentativo ou diminutivo, e a outra parte foi a parte da permuta, que ele trocou um valor a receber por dinheiro. Tá? Então, esse aqui, tá? Essas definições aqui, essa classificação é a usual. E a maioria das bancas vai sempre trabalhar com isso. Fato permutativo, modificativo aumentativo, modificativo diminutivo, misto aumentativo, misto diminutivo. Só que o CESP-SEBRASP não. Ele vai, já estou adiantando aqui, ele está dizendo o quê? Olha só, quando ele fala fatos modificativos,
fatos modificativos diminutivos? Bom, isso é o que a gente viu. Perfeito. Fatos permutativos entre elementos ativos e passivos que provoquem aumento do patrimônio? Ele quis dizer que isso era o fato misto aumentativo. E os fatos permutativos entre elementos ativos e passivos que provoquem diminuição do patrimônio é o fato misto diminutivo, porque ele está indicando o quê? Que houve duas coisas, uma permuta e uma alteração do patrimônio líquido. E fatos permutativos entre elementos passivos é um fato aqui permutativo, tá? Como vocês podem ver, essa questão foi considerada certa. Então, o que eu estou dizendo é, o CESP também considera fato misto? Considera. Mas, além do fato misto, às vezes ele chama o fato misto de fato permutativo entre elementos ativos e passivos que provoquem diminuição ou aumento no patrimônio, tá? Se você não sabe disso, na prova você acaba errando, porque esse tipo de questão tem um agravante, né? Porque ele é certo ou errado. Não tem muita saída. Quando a gente tem 5 alternativas, é bem mais fácil. Bem mais fácil assim. Você vai ter aquela situação que você fala, estou em dúvida nessa, mas eu estou procurando a certa, essa outra eu tenho certeza que está certa. Ou eu estou em dúvida com algumas, mas essa e essa eu sei que está errada. E aí você tem uma maior chance. Agora, certo ou errado, não, né? É uma coisa ou outra, né? Binário. Então, por isso, preste atenção nesse tipo de questão CESP. Vou mostrar um outro tipo de questão aqui também. Que a CESP coloca o seguinte: todos os fatos contábeis modificativos e mistos envolvem ao menos um lançamento em alguma conta de resultado. Contas de resultado são contas de receitas e despesas. No exemplo que eu passei da questão anterior, sempre que tinha um fato modificativo, né, eu tinha uma receita ou despesa. Tinha lá receita de aluguéis, despesa de aluguéis, receita financeira, despesa financeira, sempre tinha. E isso vai acontecer em mais de 90% dos casos. No entanto, nós temos situações que vão fazer variar o patrimônio líquido e que são eventos dos proprietários na condição dos proprietários. O que eu quero dizer? Que o patrimônio líquido ele vai variar basicamente por receitas e despesas ou por eventos que os proprietários têm na condição de proprietário. Um exemplo simples. Os proprietários, né, o sócio acionista, ele integraliza capital social, ele coloca 100 mil reais em dinheiro na empresa, aumentando o capital social dela. O que vai acontecer? Capital social é uma conta do PL, vai aumentar em 100 mil reais e a contrapartida é no ativo caixa. Então aqui houve um fato modificativo aumentativo. E também pode ter um fato modificativo diminutivo dos sócios na condição de sócios. Por exemplo, quando a empresa distribui dividendos, ela vai pegar parte dos lucros, né, que vai estar lá no PL, na conta lucros acumulados, e vai distribuir sob a forma de dividendos. Vai diminuir o PL. E dividendo não é uma despesa. Dividendo é a destinação do lucro que vai sair do patrimônio líquido e vai para os sócios ou acionistas. Então, essa é a questão, né? Eu falo, olha, nos livros que eu escrevo, nas aulas, eu sempre digo, olha, a maior parte dos fatos modificativos e mistos vão envolver contas de resultado, mas eu tenho uma parte deles, desses fatos, que não vão envolver contas de resultado, que vai ser aquela situação em que eu tenho sócios ou acionistas na condição de proprietários, quando eles aportam valores no capital social da empresa, por exemplo, ou quando há distribuição de dividendos. Mas olha só, o CESP considerou essa questão certa. E foi até um problema para eles, porque eu vi uma questão depois mais recente do que essa, em que eles reconheciam o quê? Um evento desses, né, que havia integralização de capital social. Eles consideraram, né, inicialmente no gabarito inicial como um fato modificativo aumentativo, mas provavelmente houve recursos, né, colocando questões como esta aqui, que estava certa, que ele falou, olha, mas na integralização de capital não tem conta de resultado. E eles anularam a questão. Tá? Mas aqui é importante saber, então, dessas nuances, e aqui é uma situação que o CESP colocou dessa forma, né? CESP-Sebrasp. Vamos ver agora uma outra questão desses fatos contábeis, já
viram, né, que essa banca ela tem um entendimento um pouco diferente, né, sobre os fatos contábeis, né, um pouco sui generis, né, que parece um entendimento só dela e a gente precisa saber quando vai fazer uma prova Sebrasp, CESP-Sebrasp, porque, né, até para se quiser recorrer, né, se você erra lá porque ele muda o entendimento, você tem como recorrer e a forma mais eficaz de um recurso, né, ser acatado é mostrar o entendimento da própria banca a tempos, né, anteriores, em provas anteriores, se não houve nenhuma modificação legislativa, né? A norma não mudou, nesse caso aqui a norma não mudou, né? Não tem assim, uma norma que envolva diretamente os fatos contábeis, né? As normas vão falar dos fatos contábeis sim, mas não é algo assim que é meio universal e vem há um bom tempo, então não é algo que mude. E a banca muitas vezes acaba tendo que voltar atrás porque foi apontado que, olha, isso aqui vocês tinham esse entendimento. Eu até sei por que as bancas mudam o entendimento, porque a gente fala banca assim, CESP, Sebrasp, mas na verdade são pessoas, né? Não são máquinas, não é uma máquina, não é uma pessoa jurídica ali que cria as questões, são pessoas físicas, né? Pessoas naturais que vão formular as questões e às vezes, né, são grupos diferentes de pessoas e aí tem esses entendimentos, mas é importante saber, né, o que a banca vem, né, qual a tendência dela ao longo do tempo e eventualmente até entrar com recurso caso ela mude e a gente tenha seguido aquele entendimento já, né, do passado. Mas enfim, vamos ver então essa questão 3. O fato que envolve simultaneamente um fato qualitativo, quando se diz fato qualitativo é o quê? É um fato permutativo, né, quando não há uma variação no patrimônio líquido, mas ela envolve simultaneamente um qualitativo, que é permutativo, e um fato quantitativo. O fato quantitativo é um fato modificativo. Aí ele vai mudar o total do patrimônio líquido. E aqui ele está falando que ele altera positivamente o patrimônio líquido. Então o que a gente viu aqui até agora? Se eu tenho um fato que ele é ao mesmo tempo permutativo e modificativo, ele é misto. E se ele altera positivamente o patrimônio líquido, nesse caso vai ser aumentativo, né? Então vai ser um fato misto aumentativo. Aí você olha aqui, modificativo aumentativo? Não. Misto diminutivo? Não. Permutativo? Não. Composto aumentativo? Quem sabe? Modificativo diminutivo? Não. Só pode ser o quê? Composto aumentativo. Então, mais uma outra forma diferente que essa banca tem para se referir ao fato misto. Então, ele chamou de composto. É o fato composto aumentativo. A alternativa D é a alternativa que foi considerada correta pela banca. Então, importantíssimo saber desse entendimento aqui em 2017. Tá? Vamos para mais uma, essa aqui só para mostrar para vocês que na mesma prova ela usou a nomenclatura usual. O que é o recebimento de uma duplicata com desconto? Lembrando, a duplicata valia R$ 10.000, por exemplo, e foi recebido 9.500. Então eu tive o quê? R$ 500 foi concedido um desconto, é uma despesa para a empresa, mas o evento todo era de R$ 10.000, né? A duplicata que foi baixada é R$ 10.000, então é o fato o quê? Misto, porque não foi inteiro, que deu reflexo no patrimônio líquido, é misto, e é diminutivo porque ele diminuiu o patrimônio líquido, né? Você deu um desconto, esse desconto é uma despesa financeira. Então, nesse fato aqui, fato misto diminutivo, né? Recebimento de uma duplicata com desconto, representa um fato misto diminutivo. Então, questão 4, alternativa A. Então, já vimos aqui mais um entendimento. CESP, Sebrasp, esse aqui é o esperado, né? Mas nas questões anteriores a gente viu que ele teve, que a banca teve, né, comportamentos assim inesperados, não, né? Para quem não conhece a banca seria inesperado, mas para quem se prepara para uma prova CESP, Sebrasp e vai resolver as provas anteriores, né? Não vai ter grandes surpresas, né? Hoje, né? Ou no futuro. Vamos ver agora. Isso aqui, pessoal, é uma questão que gera muita dúvida em todas as bancas, tá? Então vamos entender aqui, ó.
Está dizendo o seguinte: a legislação brasileira determina ser obrigatória a escrituração contábil. É uma verdade, tá? Essa afirmação aqui está certa. Escrituração contábil é obrigatória, em regra, né? Por isso, o empresário e a sociedade empresária devem escriturar pelo menos os livros diário e razão. Então aqui é uma dúvida e aí é uma questão de entendimento das perguntas. Por que isso? O Código Civil, né, que vai trazer toda uma parte referente ao direito empresarial, ele estabelece o seguinte, que além dos livros, né, obrigatórios, né, determinados por legislação específica, todo empresário e a sociedade empresária deve escriturar o livro diário. Ou seja, pelo Código Civil, ele só colocou obrigatoriedade do livro diário. Ele não colocou obrigatoriedade do livro razão. Agora, e o livro razão as empresas têm que escriturar? Na verdade, sim, mas por conta das normas contábeis. Então, as normas contábeis, né, vão vincular os profissionais de contabilidade. Tá? O contador vai seguir as normas, né, do Conselho Federal de Contabilidade. Lá vai dizer que o livro razão é indispensável, que ele é obrigatório. Se a gente pegar a norma de escrituração do CFC, vai dizer o seguinte: os livros obrigatórios, entre eles o diário e o razão. Tá? E também a legislação tributária. A legislação tributária, ela obriga o razão para uma boa parte das empresas, não todas, tá? Mas uma parte é obrigada a escriturar o livro razão. Só que questões do CESP, quando ele fala de obrigatoriedade do razão, ele leva em conta o Código Civil. Então aqui esta questão foi considerada errada porque se diz que como o livro razão não é obrigatório pelo Código Civil, então a banca considerou que ele não é um livro obrigatório. Então, aí vocês vão ter que ver essas nuances. Lógico que se a questão citar normas contábeis, citar legislação tributária, aí vocês vão ver que sim, que ele é obrigatório. Tá? Em algumas situações também, porque tem questões CESP que fala que todos os tipos de empresa, ou não importa, né, o regime da empresa, ela está obrigada ao livro razão? Não está, nem todas, enfim. Mas aqui é um caso ali que a gente vê que é o entendimento da banca e da grande maioria das bancas, tá? Isso aqui, CESP, Sebrasp não está sozinha, tá? A grande maioria vai sempre considerar isso, falar, ó, a razão não está lá no Código Civil, então não é obrigatório. Tá lembrando, né? Na verdade, eu não sei, né? O porquê que o legislador, tá? Quando fez, não considerou o livro razão obrigatório, porque o livro razão é necessário. Tá? Então, só para a gente entender, livro diário e livro razão são livros chamados principais. Por que principais? Porque todos os fatos contábeis, todos os eventos que afetam o patrimônio da empresa, não só o patrimônio líquido, mas o patrimônio de forma geral, eles vão estar escriturados no livro diário e no livro razão. Poxa, mas se eles têm a mesma informação, por que nós temos dois livros? Porque eles colocam de uma forma diferente. É a mesma informação, só que no livro diário ele vai colocar sequencialmente, né? Então, em ordem cronológica de dia, mês e ano. Tudo que aconteceu, se eu pegar lá os eventos que afetaram o patrimônio da empresa lá no dia 16 de junho de 2017, vai estar lá tudo que aconteceu. Só que se eu precisar saber o saldo de uma conta pelo diário, não dá. Por quê? É impraticável. Eu teria que pegar desde o início da empresa, lá quando ela começou, e sair somando e totalizando. Não se faz isso. Não dá, é impraticável. Para isso existe o livro razão. O livro razão ele é organizado por contas. Então, se eu preciso saber o saldo da conta caixa na data de hoje, eu vou lá no livro razão e vai estar lá esse saldo. Então, o livro razão ele é organizado por contas. Quando se quer saber o saldo de uma conta, se busca no livro razão. Agora, imagine uma empresa sem livro razão. É impossível, né? Se não tem condição. Pelo menos uma empresa com algum porte, né? Se não for uma empresa muito pequena, vai ser muito complicado, né? Então, o livro razão ele é necessário.
só que o Código Civil não colocou como obrigatório, então, nesse tipo de questão, a gente entende que o livro razão não é obrigatório. Vamos ver mais uma questão. Essa aqui não é um entendimento que é algo surpreendente, não. Aqui é um entendimento novo, digamos assim, normal, só que só chama atenção. Sempre há exemplos, tá? Eu mesmo, nas minhas aulas, eu dou o exemplo típico de investimento, porque lá nos subgrupos do ativo, investimentos ele vai ter basicamente o quê? Os investimentos permanentes no capital de outras sociedades, beleza, isso aqui é um tipo, né, de ativo que é lá em investimentos, e depois ele vai estar em investimentos de uma forma subsidiária, ou seja, não cabe nenhum outro grupo do ativo vai ser classificado em investimentos. Aquele ativo não está lá no circulante, não está no realizável a longo prazo, não é imobilizado, não é intangível, então vai no investimento. E o exemplo clássico que eu dou é falar o seguinte: olha, eu tenho lá um banco, esse banco tem uma obra de arte lá na sala de reuniões da presidência, né? Aí você vai falar, bom, isso é investimento, aquela obra de arte. Eu tenho lá um supermercado que tem uma obra de arte também na sede dele. Você vai lá na sede do supermercado, tem lá, né, um prédio bonito e tal, e tem uma obra de arte, vai estar em investimentos. Agora, essa classificação em investimentos depende muito da atividade da empresa, porque aqui ele está dizendo que obras de arte não podem ser registradas em contas de ativo imobilizado, devendo obrigatoriamente ser inscritas em grupo próprio de investimentos. Depende. Por que depende? Porque o imobilizado vai estar o quê? Bens corpóreos que a empresa tem e que ela utiliza nas atividades dela. Então você fala, tá, o supermercado não vai ter obra de arte na atividade dela. Perfeito. Nenhum banco? Também não. Mas e um museu? O museu vai ter obra de arte, ele vai estar lá, né, supondo, né, que o museu seja uma empresa, eu tenho um museu privado que seja uma empresa. Ele tem lá uma obra do Picasso, tem lá um quadro do Picasso que ele coloca em exposição. Bom, faz parte da atividade dele, né? São aquelas obras de arte que vão fazer o quê? Que as pessoas visitem o museu e paguem ingresso. Então ele precisa da obra de arte para a atividade dele. Então, num museu, a obra de arte vai ser um imobilizado. Ela não tem que estar obrigatoriamente em investimentos. Assim como, se é uma empresa que comercializa obras de arte, compra, vende, faz essa intermediação, é uma galeria de arte, bom, aí as obras de arte vão estar nos estoques, né? Vai ser estoque dela que ela utiliza na atividade. Então, os exemplos que a gente dá sobre obra de arte como investimentos, normalmente se está falando o quê? De empresas comerciais típicas, de empresas industriais, tá? Então aqui está errado, né? Como eu falei, se for um museu, a obra de arte vai estar no imobilizado dele. Vamos a mais uma questão aqui, a questão de número 7. Também não é um entendimento que é pouco usual. Aqui é para a gente entender o quê? Essas nuances também, porque ele fala o seguinte: ativo intangível gerado internamente não deve ser reconhecido nas demonstrações contábeis. Se dá muitos exemplos sobre ativo gerado internamente. O que se diz? Olha, o goodwill não vale o goodwill gerado internamente. O goodwill gerado internamente não é classificado, que é reconhecido como intangível. O goodwill, que é reconhecido como intangível, é aquele que é adquirido. A empresa adquiriu uma controlada e pagou o goodwill por ela, então vai reconhecer. Agora, também damos aquele exemplo. Olha, uma marca, eu falo muito assim, né? A marca Coca-Cola, deve ser a marca mais valiosa do mundo, né? Como está lá desde o início da empresa, ela não comprou essa marca de ninguém, a marca lá na empresa Coca-Cola vai estar com um valor irrisório, porque foi gerado internamente. Então, o que gerou internamente, no máximo, é reconhecido que é o valor que ele paga, sei lá, para registrar a marca, ou um tipo de despesa assim, que é muito pequena. Agora, ainda que eu não considere esse, né, a marca lá gerada internamente, eu vou ter ativos intangíveis que são gerados internamente. O exemplo clássico, gastos com desenvolvimento. Desenvolvimento é um intangível
e ele é gerado internamente, né? É a empresa que desenvolve aqueles ativos, né? Como na última aula que eu falei de intangível, né? No evento aqui da Qualis, né? Uma aluna falou assim, ah, tá, então podemos dizer, né, que o desenvolvimento de uma vacina para a Covid poderia estar, né, reconhecido como desenvolvimento no ativo intangível. Daí eu até falei, olha, torço muito para que uma empresa consiga em breve reconhecer o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19 lá no seu ativo intangível, porque ele tem alguns requisitos, né? Ele tem que estar, a empresa já tem que saber como aquele ativo vai gerar, né, os benefícios econômicos para ela vai saber que ela tem condições de terminar aquele ativo e ele é viável. Então ele vai ter tudo esses critérios, tá? E esse ativo gerado internamente, com gastos com desenvolvimento, reconhecido no intangível, ele é, como eu falei, gerado internamente, ele vai ser reconhecido nas demonstrações como um ativo intangível, né, desde que tenha, né, obedecido todos aqueles critérios. Então aqui está errado, né? Questão 7, errado. Vamos para a próxima questão. Determinada sociedade anônima contratou um seguro contra incêndio com vigência de 3 anos e pagou integralmente o prêmio do seguro à companhia seguradora no ato da contratação. Aqui é interessante nessa palavra, prêmio de seguro. Muita gente boa acha que prêmio de seguro é uma receita, né? Uma receita para a seguradora. Mas prêmio é o que a empresa paga para a seguradora. Então, para a empresa que pagou esse prêmio de seguro, vai virar despesa algum dia. Não no momento que se paga, porque seguro a gente paga antecipado, né? E na contabilidade a gente reconhece, né, as despesas e receitas pelo regime de competência. Então, se eu paguei o seguro com vigência de 3 anos, ele vai ser despesa ao longo dos 3 anos. Mas como normalmente a gente paga antes, tá, de ele entrar em vigor, se ele pagou antes, naquele momento não teve despesa nenhuma. Ele foi contabilizado como um ativo. Tá? Então ele diz o seguinte: para a empresa segurada, trata-se de um fato contábil permutativo, com efeitos patrimoniais imediatos em contas do ativo circulante e do ativo realizável a longo prazo. Então vamos ver aqui. É um fato permutativo? Houve alguma alteração no total do PL? Houve receita ou despesa? Não houve. Né? Como eu disse, no momento em que ele pagou, no ato da contratação, foi pago aquele valor e vai ser o quê? Vai contabilizar a saída do caixa, né? Vai creditar disponibilidades e vai debitar quem? A conta de ativo de despesas antecipadas, lá de seguros antecipados. Só que eu vou ter duas contas aqui de seguros antecipados. Por que duas contas? Porque ele contratou com vigência de 3 anos. Então, supondo, né, que ele está fazendo isso na data do balanço, só para ficar claro, aí o ano seguinte, né, o que vai virar despesa ano seguinte, é despesa antecipada lá no ativo circulante. E o segundo e o terceiro ano, o referente, né, o que ele pagou referente ao segundo e o terceiro ano vai estar lá no ativo realizável a longo prazo. Então, essa questão está certa, né? O fato contábil é permutativo, pelo menos no momento da contratação. Depois, ao longo do tempo, ele vai ao longo dos 3 anos, né, ele vai lá no mês a mês transferindo para a despesa. Mas no momento da contratação não teve despesa nenhuma, foi só uma permuta. E como foram 3 anos, né, contratados, então os primeiros 12 meses fica no ativo circulante, seguros antecipados, e os 2 últimos anos, né, a partir do segundo e o terceiro ano, vai ficar lá no ativo realizável a longo prazo, né, seguros antecipados. Então, essa questão está correta. Vamos à nona questão. Vamos ver aqui uma questãozinha aqui. Sebraspa, que eu dei vamos dizer, uma otimizada na questão, né? Porque eram 7 fatos
e aí depois se pergunta, né, cada um deles. Eu vi ao que interessa. Falar sobre apropriação de despesas de salários. É uma operação que às vezes gera dúvidas porque ela tem umas características, tá? Qual que é a característica aqui? Principalmente em relação a previdência, né? Ao gasto com a previdência. Então, o que acontece com a contribuição previdenciária? A empresa normalmente vai ter a contribuição previdenciária dela, né? O INSS dela, vamos dizer assim, em regra, né? Os 20%. Aquele é uma despesa da empresa. Agora, o INSS dos empregados, né, que eu vou simplificar a 11%, né, mas ele tem, né, a alíquota dele varia, né, conforme a base de cálculo. Mas vamos lá, vamos dizer que seja os 11%, só para facilitar o cálculo. Esses 11% é tirado do salário do próprio trabalhador. Então, vamos pensar assim, né, para ficar fácil. Ele vai lá, ele ganha, vamos supor que fosse 11% sobre R$ 1.000, né? R$ 1.000 não vai ser 11% de alíquota, mas só para facilitar, né? Ele tem R$ 1.000 de salário e aí ele vai pagar 11%, mas não é que a empresa vai desembolsar os 11%, esse é o INSS do segurado, vai ser o dele, né? A parcela do empregado. Então a empresa vai tirar os R$ 110 do INSS, ao invés de pagar R$ 1.000 para ele, o que a empresa faz dos R$ 1.000 que é o salário dele? Ela paga R$ 890 para ele e R$ 110 vai recolher lá a guia para o INSS. Tá? Então seria isso, né? Ao invés, né? É uma questão prática, né? Ao invés de falar, ó, pagar 1.000 para o empregado e recolher ao INSS os 110, não, né? Simplifica, a coisa fica muito mais fácil para fiscalizar e tudo, né? Você diz o seguinte, não, a empresa... aí é uma questão de direito tributário, né? Coisa de gênio, né? A substituição tributária. Quem inventou isso, né? Por que coisa de gênio? Porque quem está pagando não é ele que está arcando, né? Tanto é que se a empresa descontar o INSS do empregado e não passar para a União, ela está incorrendo em crime de apropriação indébita. Mas voltando aqui, né? Então ele tem lá os R$ 1.000, 110 em INSS do empregado, ela vai fazer o que? A empresa vai retirar 110 dos 1.000, paga só 890 para o empregado, 110 recolhe para a União. Mas percebe, então, que a despesa foi do empregado, porque o salário dele originalmente era R$ 1.000. Tá? Então aqui ele está falando o que no item 4? Apropriação das despesas relativas aos salários dos empregados, R$ 2.000, e registro dos valores retidos dos empregados relativos à contribuição de previdência social. Então, lembre-se, na hora de ver a operação, vai ter que constar o quê? Que o que a empresa tem a pagar para o empregado vai ser R$ 2.000 menos 160, porque 160 ela tem a pagar para a previdência. E depois, efetivamente, quando ele paga o salário dos empregados e das contribuições. Então, ele também vai efetivamente pagar 2.000 para o empregado? Não, vai pagar 2.000 menos 160, né? Vai pagar lá os 1.840. Vamos ver aqui, então, como vão ser esses dois eventos. O primeiro evento é o evento da apropriação, lá no fim do mês, como que ela contabiliza. E depois o outro evento vai ser o evento no mês seguinte, como é que se paga. Então, fato 4, lá no momento em que a empresa reconheceu a despesa, vai ser esse evento aqui. Ele vai debitar 2.000 de salários e colocar 2.000 de salários a pagar, tá? A despesa da empresa com salário é 2.000, tá? Lembrem-se disso, a despesa dela é 2.000, porque era a folha de salários. Ela colocou 2.000 de salários a pagar inicialmente, só que depois o que ela fez? Ela reconheceu que tem uma obrigação com a Previdência de 160, a obrigação é da empresa, mas quem carcou com isso? Foi o empregado. Então ele vai tirar da onde? Do salário a pagar. Então percebe que o saldo aqui de salário a pagar não é mais 2.000, né? Ele tem lá crédito de 2.000, débito de 160, então na verdade o saldo que restou lá foi 1.840.
Então, a primeira perna aqui, que é o fato 4, tá certo. É isso aí. Ele tem um salário a pagar de 1.840, né, que foi esses dois lançamentos, e tem um valor a recolher de contribuição previdenciária de 160. E quando ele efetivamente paga? Então ele debita salário a pagar, né, dá baixa na obrigação de salário a pagar, que tinha esse saldo de 1.840. Também dá baixa na contribuição previdenciária a recolher, 160, né, que ele recolheu, né, direitinho lá, a guia. E vai sair de caixa bancos, né, vai creditar R$ 2.000, né, porque saiu 2.000, só que lembra que eu falei? Da empresa sai 2.000, a despesa dela é 2.000, só que ela paga 1.840 para o empregado e 160 para a Previdência. Então, questão de número 9 está correta, né? É certo, essa contabilização toda que foi feita aqui é certo. Então, eu escolhi essa questão para se tomar cuidado, né? Ter bastante atenção nessas questões que falam sobre folha de pagamento, tá? Porque tem essa jogada aqui que é tirar dos salários a pagar o valor que é da Previdência, né? O que a empresa, né, está atuando como uma substituta tributária, né? Então, vamos agora a mais uma questão. A questão de número 10 está aqui sobre, ó, temos lá a composição do patrimônio líquido. Ele está dizendo o quê? A tabela apresenta a composição do patrimônio líquido relativo ao ano de 2014, no balanço patrimonial da empresa Alfa. Ao final de 2015, a empresa apurou um lucro líquido de 1,5 milhão. O saldo da reserva de contingência não foi utilizado, tampouco foi constituída nova reserva. O capital social não sofreu alterações. E aí ele está dizendo o seguinte: a conta ajuste de avaliação patrimonial, que figura no patrimônio líquido, do lado credor do balanço patrimonial, pode apresentar saldo credor ou devedor? E aí, certo ou errado? Tá certo. Essa conta, ó, todas as contas do PL, elas são ou credoras, que é o saldo típico do PL, ou devedoras quando elas são retificadoras. Então eu vou ter uma conta devedora, né? Ações de tesouraria, prejuízos acumulados, né? Vão ser contas devedoras. E eu vou ter a maioria das contas do PL vão ser credoras, né? As contas típicas, né? Capital social, reservas de lucros, reservas de capital, enfim. Agora, ajustes de avaliação patrimonial, eu nunca sei. Assim, na questão, se ele falar só ajustes de avaliação patrimonial, eu não sei se ele é credor ou devedor, porque ele pode ser um dos dois. O que são esses ajustes de avaliação patrimonial? Assim, a grosso modo, eu vou dizer para vocês o seguinte, que exceto, né, quando não é um fato permutativo, tá? Não estou trocando ativo com ativo, ativo com passivo, não. Não é um fato permutativo. Eu estou pegando um ativo quando ele diminui de valor, em regra, ele é uma despesa. E se um ativo, se ele aumenta, né, o valor no ativo, em regra é uma receita. Então, uma diminuição de ativo é despesa, um aumento de ativo é receita. O passivo, por outro lado, um aumento de passivo é uma despesa. A empresa recebeu uma multa tributária, né? Esse passivo vai virar uma despesa. Ou uma diminuição de passivo, supondo, né, que ela recebeu um perdão, né, de uma dívida, essa diminuição de passivo vai ser uma receita. É assim que funciona em regra. Só que o que a lei diz, o que as normas contábeis dizem? Que vamos ter situações em que vão ocorrer esses aumentos ou diminuições de passivo, só que a contrapartida não vai ser no resultado. A contrapartida vai ser no PL e na conta ajuste de avaliação patrimonial. Por que é feito isso? Porque a contabilização da receita e despesa segue o regime de competência. Então, tem situações que a norma diz, né, ou não, que aconteceu aquela variação, mas ainda não se considera ocorrido a receita ou a despesa segundo o regime de competência. Então, ela vai direto para o PL nessa conta ajuste de avaliação patrimonial. Então, vocês viram que pode ser o quê? Ativo ou passivo. Se eu estiver aumentando um passivo ou diminuindo, aumentando um passivo ou diminuindo um ativo,
A contrapartida vai ser a débito de ajuste de avaliação patrimonial, porque ela seria uma despesa, né, se fosse reconhecida no resultado. Por outro lado, se um ativo aumenta ou um passivo diminui, ele seria em tese uma receita, mas nesse caso de ser reconhecido no PL, vai lá como um saldo credor no ajuste de avaliação patrimonial. Então ele pode ter essas variações. Então aqui está correto. Tá? Vamos ver agora, na questão 11, uma aplicação prática disso. Uma empresa adquiriu um instrumento financeiro no valor de 300 mil reais. Tá? 300 mil é um instrumento financeiro, com remuneração estabelecida de 32.500 para o vencimento. Então ele vai ter juros de 32.500. Ao final do período, aquele instrumento financeiro vai ter com juros 332.500. Só que no vencimento esse título possuía valor justo de 340 mil. Acontece isso? Quem investe em tesouro direto sabe, né, que acontece isso, porque conforme variam os juros, e aquele seu título já foi contratado uma remuneração, que é esse o caso, ele contratou um título que já havia uma remuneração de 32.500. Mas pode ser que os juros tenham caído, então o valor justo dele é maior do que os 332.500. Ele fala assim: considerando essa situação e as normas do reconhecimento da mensuração e do registro, vamos lá, e deu um. Bom, considerando essa situação e as normas acerca do reconhecimento da mensuração e do registro das operações contábeis dessa natureza, assinale a opção correta. E aí ele vai perguntar o que acontece no caso do custo amortizado, o que acontece se for avaliado a valor justo por meio de outros resultados abrangentes, e o que acontece se ela avaliar o instrumento financeiro pelo valor justo por meio do resultado. Cada um deles tem um jeito de se contabilizar, tá? Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês as variações possíveis aqui, tá? Olha só, primeiro, como que é essa avaliação por meio do custo amortizado? Essa avaliação por meio do custo amortizado vai ser o seguinte. Olha só, eu tenho aqui um instrumento financeiro, tá? Que é aquele que ele adquiriu no ativo, tá? Vamos ver se eu consigo. Ele não está aceitando minha mão aqui. Ai, maravilha. Então ele está lá por 300 mil. Estou tendo que escrever com mouse, tá, pessoal? Então, 300 mil. Quando ele é avaliado pelo custo amortizado, ele vai, desses 300 mil, ele vai acontecer o quê? Ele vai ter uma receita financeira, ele vai calcular os juros, tá? Vou botar aqui em receita financeira. Receita financeira é uma receita. Então ele vai botar aqui os 32.500. 32.500 vai estar aqui em receita financeira, tá? Aqui o lançamento 1. E eu vou aumentar o valor dele, né, com juros, né, de 32.500. Tá? Então, quando ele é avaliado pelo custo amortizado, vai acabar aqui essa história, tá? Então, ele tinha o título que valia, que ele comprou por 300 mil, na data dessa avaliação, teve juros de 32.500, então ele vai contabilizar uma receita financeira de 32.500, e aí, em contrapartida a essa receita, ele aumenta o valor do título. E termina aqui, então, assim é o custo amortizado, tá? Aí ele pode ter uma outra situação que ele é
avaliado a valor justo por meio de outros resultados abrangentes, tá? É o VJ hora, né? Então, o que ele vai fazer aqui? Aí, ele vai olhar o valor justo. Porque se for o custo amortizado, que é esse primeiro exemplo, morreu aqui, não quer nem saber do valor justo. Tá? Ele vai levar esse título até o vencimento. Agora, vai ter situações que a norma vai mandar que ele vai avaliar a valor justo, mas lá por meio de outros resultados abrangentes. Tá? O que é o outros resultados abrangentes? É o ajuste de avaliação patrimonial que a gente acabou de ver. Ele vai fazer a contrapartida lá em ajuste de avaliação patrimonial. Ajuste. Esse é o por meio do hora, né? Outros resultados abrangentes. Ajuste de avaliação patrimonial. Tá? Então, quanto que ele está valendo aqui depois dos juros? Está valendo 332.500. Mas foi falado que o valor justo dele era 340 mil. Então, está faltando o quê? 7.500, que ele vai chegar no 340, isso quando ele é avaliado, tá? Valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Ele vai tirar aqui mais esses 7.500 e vai passar aqui para outros resultados abrangentes, lá em ajustes de avaliação patrimonial, tá? E eu falei que tem um terceiro caso, que esse terceiro caso é quando ele é avaliado a valor justo, mas por meio do resultado. Vai ser igualzinho aqui, tá? Ele vai avaliar, vai chegar nos 340, que é o valor justo, vai contabilizar aqui, vai aumentar o valor do instrumento financeiro até 340, só que essa contrapartida, este 7.500 aqui, tá? Ao invés dele ser em ajustes de avaliação patrimonial, vai ser direto no resultado. O 7.500, a contrapartida dele vai ser no resultado, lá numa outra conta tá, de receitas. Então, essas são as variações das três possibilidades. Tá? Vamos ver aqui. Então, alternativa. Ele está falando que se a empresa, no A, se a empresa avaliar o título pelo custo amortizado, na data do vencimento ela deverá registrar os valores de 7.500 e 32.500 como receita de juros. A gente viu que não, né? Que ela só contabiliza o quê? Só registra 32.500 como receita de juros. Tá? Porque quando é pelo custo amortizado, ele não quer saber do valor justo. Então, vai ser só os juros lá normal, né? A remuneração normal. Então, A está errado. A B, ela está falando que se a empresa avalia o instrumento financeiro pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ela deverá registrar um crédito de 7.500 em conta de ajuste de avaliação patrimonial em seu patrimônio líquido. Foi isso que eu vi, né, no exemplo, né, a duras penas, né, desenhando aqui com o mouse, mas chegamos lá. E um crédito de 32.500 na receita de juros. Está certo, porque lembra que o primeiro passo, que é aquela primeira receita de 32.500 dos juros, vale para os três casos. Tá? Só que no custo amortizado morre ali. Nessa avaliação a valor justo por meio de hora, de outros resultados abrangentes, ele vai chegar ao valor justo, vai fazer, né, chegar ao valor justo, só que a contrapartida é em ajuste de avaliação patrimonial, que é o que está dizendo na B. Se fosse por valor justo por meio do resultado, seria igualzinho de cima, só que esse 7.500 ela vai acreditar não em conta de ajuste de avaliação patrimonial, mas sim em conta de resultado, vai ser uma receita. Tá? Então aqui ele está falando que vai registrar apenas 40 mil em conta de ajuste de avaliação patrimonial. Errado. D. Se a empresa avaliar instrumento financeiro pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, vai registrar um crédito de 40 mil em conta de ajuste de avaliação patrimonial? Não, né? A gente viu que foi só 7.500. E se a empresa avaliar pelo custo amortizado, o registro proporcionará um crédito de 7.500 na conta de ajuste de avaliação patrimonial. Não, né? Custo amortizado teria só a receita de juros de 32.500. Tá? Então aqui a gente viu que no 11 é alternativa B. Continuando aqui. Questão 12.
A tabela a seguir apresenta contas dos respectivos saldos em reais do patrimônio líquido de uma empresa. Então aqui ele tem várias contas. Ele está dizendo o seguinte: considerando-se que os instrumentos financeiros com reconhecimento do patrimônio, do valor justo no patrimônio líquido tenham apresentado desvalorização no período, é correto afirmar que o patrimônio líquido dessa empresa é igual a... Então ele está falando que tinha instrumento financeiro, igual a gente viu no exercício anterior, que a contrapartida do valor justo dele era lá em ajustes de avaliação patrimonial, que está aqui. Só que ele não está dizendo aqui se é credor ou devedor, esses 75 mil, e aí? Eu somo ou subtraio? Aqui ele dá a dica. Ele fala o quê? Que houve uma desvalorização no período. Se desvalorizou, então ele vai debitar em ajustes de avaliação patrimonial, tá? Porque desvalorizou. No exemplo que eu tinha mostrado para você, no exemplo não, né? Na questão 11, ele tinha valorizado, então a gente creditou, né? Aumentou o PL. Aqui ele desvalorizou, nós vamos diminuir o PL. Então a gente já sabe o quê? Que aquele valor de 75 mil de ajuste de avaliação patrimonial, ele é negativo, né? Então, ó, capital subscrito 1 milhão, ele vai ser credor. Não esqueça de subtrair o capital a integralizar 250 mil. Significa o que aqui? Que, na verdade, o que tem de capital integralizado é 750 mil, né? É 1 milhão menos 250 mil. Aí depois essa conta aqui é reserva de capital, né? É credor, reserva legal, reserva de lucro é credor, reserva para contingência é credor, ajuste de avaliação patrimonial a gente viu, né? Que a gente vai ter que ser devedor, porque ele é referente a um instrumento financeiro que desvalorizou, prejuízos acumulados, né? A gente debita, né? É uma conta retificadora, e ações em tesouraria também é uma conta retificadora. Então já fizemos tudo, né? Então aqui o total do PL é 810 mil. Tá? E aqui, perfeito. Chegamos ao resultado, né? O resultado, desculpa. O resultado aqui na questão 12 é 810 mil, alternativa E, né? Então, questão 12 é a alternativa E, 810 mil. Vamos à questão 13. O adiantamento recebido de um cliente por um serviço que será prestado após o término do exercício social seguinte, gera para a empresa que irá prestar o serviço uma disponibilidade de recursos cuja contrapartida é uma conta no balanço patrimonial que deve ser. Então ele recebeu um adiantamento do cliente. Se recebeu o adiantamento do cliente, não é receita ainda, né? A receita é quando ele prestar o serviço. Então aqui ele vai estar no passivo, tá? Que passivo ele vai estar? Passivo circulante ou não circulante? Ele está dizendo que ele vai ser prestado após o término do exercício social seguinte. Então ele vai estar no passivo não circulante. E toda vez que eu recebo um recurso, né, ou eu tenho uma operação de longo prazo dessa com juros embutidos, que ele não falou na questão que era, mas a gente considera que sim, né, pelas alternativas, tem que fazer o quê? Ajuste a valor presente. Tá? Então, toda vez que eu tenho uma operação dessa de longo prazo, um valor a receber de longo prazo, que não tem os juros identificados, não é cobrado à parte, eu vou fazer um ajuste a valor presente e tirar os juros embutidos da operação. Então, ele vai ser o quê? Classificado no passivo não circulante e ajustado ao seu valor presente, lá na alternativa A. Tá? Então, questão 13, alternativa A. Questão 14, tá? Essa aqui é bem interessante. É uma questão sobre fluxo de caixa, tá? Essa aqui é valiosíssima para passar. Eu brincava, né? Assim, quando eu vi uma questão mais difícil, eu falava assim, é essa questão que vai me fazer passar na prova, ou essa que vai fazer a diferença. Ou prestando, né, Receita Federal, eu falava, vai, isso aqui que vai me fazer vir para São Paulo, né? Eu não vou ter que ir para longe.
Então aqui é uma questão dessas, aqui de fluxo de caixa, não é todo mundo que sabe fazer, mas quem está aqui, né, assistindo vai saber fazer. Ele falou aqui essas contas todas, né, que ele tinha no saldo no início do período aqui, 1/9, ele não tinha nada de despesa de seguros. No fim do mês ele tinha uma despesa de seguros de 320. Seguros antecipados, ele tinha aqui um saldo, depois um saldo menor em 30/9. E seguros a pagar, né, 80 e depois 130. Ele quer saber o seguinte: consoante essas informações, assinale a opção que indica o montante que deve ter sido evidenciado na demonstração do fluxo do disponível a título de pagamento de seguros no mês de setembro de 2019. É uma questão sobre fluxo de caixa e ele quer saber o que? Quanto que ele desembolsou, afinal de contas, nesse mês de setembro para a título de pagamento de seguros. Então vamos lá. Ó, já montei aqui, tá? Eu montei aqui o seguinte, na verdade, ó. Estou mostrando aqui que ele tinha um saldo inicial de seguros a pagar de 80 e um saldo final de 130. Seguros antecipados já foi desembolsado, mas antes de setembro, tá? Esse valor de 300 aqui eu não vou entrar na minha conta porque ele não pagou ali. E aí terminou com 190. Ele quer saber quanto que saiu de disponibilidades aqui. Então vamos ver o seguinte. Então esse era o status inicial, 80 e 300. E ele falou que tinha uma despesa de seguros no valor de R$ 320, tá? Só que o que vai ser? O que acontece com o seguro antecipado? Vai passando o tempo e ele vai transferindo para a despesa de seguros. Passa o tempo, ele distribui, ele vai passando. E eu sei quanto que saiu daqui, né? Porque, ó, se no início do mês era 300 e no final do mês era 190, quer dizer o quê? Que saiu R$ 110 de seguros antecipados e foi para onde? Lá para a despesa de seguros, tá? Porque é uma transferência, é esse o mecanismo, né? Ele paga antecipado, aí vai passando o tempo, ele vai transferindo para a despesa. Bom, e eu sei que teve uma despesa total de seguros de 210. 210 não, de 320. Bom, então quer dizer o quê? Que está faltando contabilizar uma despesa de 210 para chegar nos 320. Bom, 110 não precisou ser pago porque já tinha sido pago antecipado. Esse 210, então, é o que falta para ele pagar, né? Já que ele tinha pago 110 antecipado, que ele transferiu para a despesa, mas a despesa total foi 320, então 210 ele tem que pagar. Então ele foi lá para seguros a pagar. Aí olha que interessante, ele está devendo quanto de seguros? 290, né? Era 80 que ele estava devendo no início do mês, mais 210 que veio com essa despesa aqui, com o que sobrou da despesa, né? Que é o que faltava pagar, né? A despesa total era 320, mas 110 já estava pago, né? Antecipado, então faltava pagar 210. Então, se é 290 que ele tinha que pagar e está devendo 130, quer dizer o quê? Que ele pagou 160, né? Que vai ser 290 menos 160, vai ter um saldo de 130. Esse 160, né, que ele baixou de seguros a pagar é porque foi pago, né, o que saiu de disponibilidades. Portanto, o valor pago, né, que vai constar no fluxo de caixa, é esse de 160. Tá? Então, vai ser alternativa B. Essa era a questão mais complexa para se ver e acertar na prova. Tá? Uma questão dessa aqui é para acertar, hein, gente? Vamos ver agora umas questões mais teóricas, né? Em muitos casos, a colocação de debêntures no mercado demanda a contratação de instituições financeiras para coordenar o processo, o que gera os chamados gastos com colocação de debêntures. Esses gastos, olha só, a empresa ela vai colocar debêntures no mercado, quem adquire vai emprestar, na verdade, emprestando dinheiro para a empresa, tá? Só que para fazer isso ela tem vários gastos. Esses gastos a gente considera que é uma despesa. Mas, olha só, a gente usa regime de competência. Esse gasto que ela está tendo com bancos, com advogados, consultores, ela não pode considerar que é uma despesa no momento em que ela pagou. Ela vai ser despesa ao longo
do prazo das debêntures. Se foi 3 anos, ao longo de 3 anos ela vai distribuindo para a receita. Então, esses gastos vão ser o quê? Alternativa C. Eles integram os encargos financeiros e devem ser amortizados durante o prazo de vigência das debêntures. Quer dizer, ele fica como uma retificadora do passivo e durante o prazo das debêntures ele vai sendo transferido para despesas. É essa amortização que ele quer dizer. Então, 15 é C. 16. Um técnico tributário, ao analisar ações judiciais nas quais a empresa XYZ-SA figura como ré, identificou um processo decorrente de uma autuação fiscal no valor de 1 milhão e cujo julgamento final estava próximo. Considerando que a perda do processo pela XYZ era provável, os advogados da empresa e peritos independentes estimaram 4 cenários de probabilidades de desembolsos futuros, como mostra o quadro seguinte. Então ele está colocando aqui quais são essas probabilidades. Olha, tem o cenário 1 com uma probabilidade de 5%, cenário 2, 70%, cenário 3, 10%, cenário 4, 15%. E ele quer saber qual a provisão que ela vai ter que reconhecer. Bom, qual que é a maior probabilidade aqui? Este cenário de número 2. Esse que tem a maior probabilidade de 70%, então vai ser esse que eu vou reconhecer como a provisão. Então vai ser uma provisão de 800 mil reais, que essa é a probabilidade maior. Ela vai reconhecer a alternativa D. Tá? É bom saber aqui, né, como é o entendimento da banca. Essas questões de provisão dão uma variação, tal. Então aqui vocês já viram como é. 17. Uma questão diferente sobre tributos incidentes. Está dizendo que, em regra, os tributos incidentes sobre as vendas e os serviços que se configuram como deduções da receita bruta são ICMS, perfeito, tá? ISS, sim, né, quando é venda de serviços, PIS, sempre, COFINS, também. Em regra, vão estar lá como deduções da receita bruta. Quando a empresa vende, ela tem que pagar esses tributos, né? Alguns aqui, como eu falei, ICMS se for mercadorias e ISS se for serviços. E agora, e o imposto de importação? É na venda, né? Será que alguém vende aqui no Brasil com imposto de importação? Não, né? Porque importação é quando você compra do exterior, então, e quem paga é o importador, então não faz sentido, né? Aqui nunca, né? A empresa vendendo, uma empresa brasileira que está vendendo aqui, vai pagar imposto de importação. Quer dizer, vendendo para onde for, né? Uma empresa no Brasil não vai pagar imposto de importação. Paga imposto de importação quando ela compra, né? Agora, na hora da venda, ela não vai pagar. Então, aqui está errado. Só uma questão aqui capciosa, né? Então, está errado. Questão 18. Se uma empresa vender um ativo imobilizado, ela deverá reconhecer seu resultado ganho ou perda como resultado não operacional? Então, atenção aqui. Essa foi uma das modificações das novas normas de contabilidade, da nova contabilidade. Tá? Eu não tenho mais resultados não operacionais. Então, quando você vê aqui alguém falando em resultado não operacional, grande chance de estar errado. Tá? Então, hoje é chamado de outras receitas, outras despesas, porque todos os resultados são considerados operacionais. Tá? Essa é o sentido da norma, então aqui está errado. Essa é a pegadinha, muito cuidado quando se diz aí resultado não operacional. 19. Insubsistência ativa e insubsistência do passivo são termos sinônimos e corresponde ao desaparecimento de um passivo, o que implica a geração de uma receita. Vamos ver aqui o que significa tudo isso? Ó, superveniências são o quê? Aumentos de ativo ou passivo, de natureza eventual esporádica, tá? E vai gerar uma receita ou despesa, depende. Insubsistências são reduções de ativo ou passivo de natureza eventual ou esporádica. Então, sempre que a gente tiver uma superveniência, algo aumentou. E uma insubsistência, algo diminuiu. E eles vão gerar receitas ou despesas. Quando eu falo superveniência do ativo, quer dizer o quê? Que o ativo aumentou. Sei lá,
nasceu um bezerro. Nasceu um bezerro, o ativo aumentou, é uma receita. Quando eu falo em superveniência ativa, essa partículazinha aqui ativa, não importa o que seja, quer dizer que é uma receita, tá? Facinho, então. Superveniência do ativo, um ativo que aumentou. Isso é uma receita, é uma coisa boa. Superveniência ativa, a partículazinha ativa quer dizer que é receita. Superveniência do passivo, aumentou um passivo. Recebeu uma multa tributária, né? Hoje eu tô mal, né? Tô pensando no trabalho da Receita, né? Lá no trabalho. Então, superveniência do passivo, ganhou uma multa. É uma despesa, né? Um aumento de passivo. Superveniência passiva, essa partículazinha aqui, passiva, quer dizer que é uma despesa. Insubsistência do ativo, o ativo diminuiu. Vamos pensar assim, sei lá, ele teve uma quebra ali, né? Ele tinha estoques lá, teve um problema, e aí diminuiu o valor do ativo dele porque deu, né, sei lá, deu um defeito lá no estoque dele, sei lá, o estoque refrigerado, faltou luz, e aí ele perdeu aquele estoque. Mas subsistência do ativo é uma despesa, né? Diminuiu um ativo. Insubsistência ativa, essa partículazinha aqui ativa, quer dizer que é uma receita. Tá? Insubsistência do passivo, quando o passivo diminui, houve o perdão de uma dívida, aí ele tem uma receita. Insubsistência passiva, de novo, essa partículazinha aqui falando que é passiva, quer dizer despesa. Então é assim, vocês não vão errar nunca mais questão de superveniência ou insubsistência, tá? Se captar isso que eu falei, né? Acabei de mostrar o macete aqui. Então vamos lá. Insubsistência ativa. O que quer dizer uma insubsistência ativa? Então vocês já sabem, né? Partículazinha ativa quer dizer que é uma receita. Essa partículazinha ativa quer dizer isso. Não importa se é insubsistência ou superveniência. E insubsistência do passivo. Quando um passivo diminui, o perdão de uma dívida, né? O passivo diminui, é uma receita. Não tá fácil desenhar com mouse, hein? É uma receita. Então são termos sinônimos e correspondem ao desaparecimento de um passivo, o que implica a geração de uma receita. É verdade. Isso são sinônimos. Os dois, se eles estão o mesmo efeito, se é tudo em subsistência, então é verdade. Tá? Então aqui essa questão está correta. E vamos à última questão para a gente encerrar aqui com chave de ouro. Olha só. Essas questões aqui, quem já estuda contabilidade há um bom tempo, fala, essas questões de equação patrimonial, beleza, é fácil, mas eles sempre criam uma novidade. Então vamos ver aqui o que essa questão coloca. Ó, na equação patrimonial, ativo igual a passivo mais patrimônio líquido, tá? Isso aqui é desde o começo, né, da contabilidade. Aí ele fala na A, o patrimônio líquido está diretamente relacionado ao ativo. Olha que coisa capciosa. O que ele quer dizer com isso? Como eles estão nos dois lados da igualdade, os dois de sinal positivo, quer dizer o quê? Se aumenta patrimônio líquido, em tese, aumenta ativo. Se diminui patrimônio líquido, em tese, diminui ativo. Então, eles estão diretamente relacionados, tá? Pensaram nisso? É uma coisa aqui da banca, né? Ele fala que o patrimônio líquido está diretamente relacionado ao passivo, não é verdade, né? Porque imagina aqui, se o ativo fosse 8, aqui 6 e aqui 2, se o patrimônio líquido aumentar para 3, para continuar a verdade, o passivo tem que diminuir para 5, né? Então ele não está diretamente relacionado ao passivo, né? A B está errado. E fala que o ativo está inversamente relacionado ao passivo, não é verdade, os dois estão em lados diferentes, né? Então, aumentar ativo
em tese aumenta esse lado, que pode ser o passivo ou o PL, mas ele não está inversamente. O ativo está inversamente relacionado ao PL? Também não, né? A mesma lógica do passivo. E o passivo está diretamente relacionado ao patrimônio líquido? Não, não está, né? Porque é o que a gente já viu, né? Um compensa o outro. Eles vão estar diretamente relacionados ao outro lado da equação. Então, o 20 aqui é alternativa A, tá, pessoal? Então, esses aqui foram algumas questões que eu selecionei de contabilidade e selecionei assim, pensando muito nisso, tá? Nessas questões assim, falar, vamos ver aquelas diferenças, não arroz com feijão, é ver questões que são assim, que podem ser uma pegadinha ou pode ser a questão que se erra, questões para se prestar muita atenção nelas, tá? Então, terminamos aqui nossa aula de contabilidade. Convido, né, a quem é ainda não está inscrito no canal, né, no YouTube, se inscreva aqui no canal. Se você gostou desse evento, dê o curtir. Também vamos acessar, né, a página da Qualis Concursos, tem o material desse evento, né, que basicamente são os exercícios, e sigam a Qualis nas redes sociais, tá? E hoje, então, ainda, né, esse evento aqui foi exatamente no meio, né, desses eventos de Gabaritando CESP. Convido vocês a assistirem, né, os próximos eventos aqui do Gabaritando CESP e assim, um bom proveito a todos aí né, dessas aulas, bons estudos e nos vemos em breve. Até mais.